Cacai, enquanto a Dora não entra, deixa eu te contar uma coisa, perguntar uma outra coisa pro povo. Voz de prisão em CPI, você já tomou, Cacai? Você sabe que quando prenderam o Luiz Guilherme Vieira, eu era advogado do Cacciola e ele era advogado do presidente do Banco Central. Eu estava em casa vendo, né? Pô, você imagina, para mim era uma graça, porque os dois eram os principais figuras da CPI. E eu vi prender o Luiz Guilherme. Eu liguei para. Grande parceiro nosso, grande Não, amigo. inclusive teve uma coisa deliciosa do Luiz Guilherme, porque eu estava vendo a prisão, ele é grandão, né? Careca, e ele estava com um terno claro, e o agente do Senado que foi prender era grandão, careca, com terno claro também. Pronto, Está a aí Dora entrou. empurrando ele, viu? Só para acabar de contar a história aqui. Aí eu cheguei na Polícia Federal, estava lá o Luiz Guilherme, o delegado se negando a efetivar a prisão. Eu falei, Luiz Guilherme, a imprensa está toda lá fora. Quando você sair, não deu para perceber se você estava sendo empurrado pelo segurança ou se você estava empurrando o segurança. Então você sai e fala assim, eu empurrei o segurança mesmo, eu sou advogado. Deixa eu dar boa noite a todas e todos. Bem-vindos a mais um Liberdade 65, que é essa iniciativa que eu e a Dora bolamos para conversar um pouco de forma bem informal sobre direito, sobre advocacia, sobre justiça. Liberdade 65, para quem não sabe, foi o prédio onde eu e a Dora nos conhecemos, o que é uma revolução no mundo do direito, que era o escritório do nosso ex-chefe Márcio Tomás Bastos, que o Cacá já vai ter um monte de história para contar certamente, e foi por isso que a gente resolveu dar o nome. Então, para não alongar, mas já passo a bola para Dora Cavalcante. Toque as nossas primeiras perguntas com o nosso ilustre convidado, Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai. Cacai, muito obrigada por estar aqui hoje. A gente estava ansioso por esse momento e que o clima do Liberdade 65 é um clima de saudades. Então, eu vou contar para você, que você não deve lembrar, que eu tenho uma lembrança vívida da primeira vez em que eu vi o doutor Cacai, Antônio Carlos de Almeida Castro, lá no prédio da Avenida Liberdade. Porque depois o seu cliente, naquele caso, morreu num desastre de helicóptero, Cacai. Ia ser recém-formada e eu tive uma tarefa desafiadora, que era fazer uma petição, me diverti fazendo essa petição, que ela misturava prerrogativa de foro com contagem de prescrição. Nós fizemos toda uma linha do tempo e eu, que já era bem metida, assim, achei que a minha petição estava bonita, mas daí falaram, o Cacai de Brasília vem no escritório hoje. E eu subi, né? Porque a gente já falamos isso, né, Augusto? A gente trabalhava lá embaixo no porão, você nunca deve ter ido, Cacai, e a gente subia para a biblioteca, o chefe, a Cida. E eu vim envergonhada com a minha petição impressa, né? Obviamente, gente, que ninguém mandava a petição para o outro ler no WhatsApp. E o Cacai, na maior simpatia, tá ótimo, já cascou uma assinatura ali. Eu fiquei assim, falei, nossa, como o Cacai é simpático, eu fiquei me achando o máximo. Então, conta pra gente uma história de Márcio Tomás Bastos, vai, Cacai, que para mim era um espaço carinhoso. Primeiro, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu sou absolutamente fã do seu trabalho, especialmente. Eu vou agora ter uma forma de votar aí na OAB de São Paulo só para votar em você. Boa! O Augusto é um queridíssimo amigo e uma figura raríssima. Olha, eu tenho as melhores lembranças do Márcio, sobre todos. Eu me lembro que eu comecei a advocacia e quando eu tive duas pessoas muito importantes naquela época, que eram o Márcio Tomás Bastos, esse cara me ajudou muito. O Márcio ajudava mais vocês, os paulistas, aí. O grupozinho mais fechado dele e tal. Tinha que ter da PUC ou da USP. Eu era um capial aqui de Brasília e tal. O Zé Carlos me colocou debaixo do braço. Mas eu adorava o jeito do Márcio, a elegância, a forma aberta de discutir. E eu me lembro que às vezes ele me ligou e falou, tem um cliente novo aqui que quer conhecer você e tal. Eu fui, fizemos uma reunião. E você pode ir hoje para Santa Catarina, onde o Márcio mandava, a gente ia na hora. Sabe? Eu falei, posso. E depois eu peguei um caso, devo ter ido para Santa Catarina umas 50 vezes, e o Márcio de vez em quando falava assim, como é que está o nosso caso? Está indo bem? Era um
um princípio de delegação, né, Cacá? E a gente crescia profissionalmente, porque ele, tipo, vai lá, vai e faz. Isso aí. E teve assim, eu me lembro de uma outra coisa deliciosa com ele. Um dia ele me ligou, falou: Cacá, o Lula me chamou, o Lula tinha acabado de eleger, estava começando a chamar as pessoas para o ministério e tal. Ele me ligou, Augusto, falou: Cacá, eu estou indo para Brasília, eu quero falar com você. Eu falei: mas você vai virar ministro? Ele disse: não, eu vou lá para falar não com o ministro. Eu falei: Márcio, eu conheço Brasília. Então não venha. Se você não quer ser ministro, não venha, porque se você chegar e vai, você vai sair ministro. E aí nós fomos pegar no aeroporto, eu não pude ir lá junto com o Lula, a Roberta foi levando. Quando saiu, a primeira coisa que ele me ligou, eu falei: Cacá, virei ministro, vamos tomar uma, porque eu não sei se é bom ou ruim, né? Na hora que eu vi o nome Liberdade 65, juro, eu me emocionei. Eu achei assim uma felicidade vocês terem encontrado esse nome, porque Liberdade é o nosso nome, era o nome do Márcio, e Liberdade 65 é muito, muito simbólico. Muito legal, muito legal. Eu acho que hoje o Augusto é que não está entrando direito, tá vendo? Não, o Augusto está travando. Você vai conseguir perguntar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo? Eu estou Augusto, vendo vocês se você não perfeitamente. entrar, eu vou pegar seus... A gente não te vê, mas te ouve bem. Vamos tocar. Vai lá, coragem. Se você falar para o Augusto que a gente não está vendo, ele morre de frustração. Não, eu tô... O Cacá vai recitar uma poesia em homenagem aos seus lindos cabelos grisalhos. Vai, Cacá. Eu estou querendo ver que ele... Falar para o Augusto que se ele não entrar, eu vou roubar os 115 mil seguidores dele. Vão passar tudo para o Antônio Almeida. Eu tô... E engraçado porque... 65 era esse endereço poético nosso. Eu tô vendo vocês perfeitamente. As pessoas estão falando que eu tô parecendo meio turvo, mas eu tô me vendo bem, lindamente. Inclusive, eu tô me achando ótimo. Meu cabelo tá bom, tá tudo bem, mas vocês não estão me vendo, é isso? Tá travado, mas você mesmo travado tá lindo, tá ótimo. E a gente imagina, né, Cacá? A gente imagina o que a gente tem. Vai lá, você quer fazer uma pergunta para o nosso entrevistado, convidado, queridíssimo Cacá, Augusto? Eu queria, Cacá, fazer uma pergunta bem atual para você, que diz respeito à CPI. Você é um cara que tem uma experiência muito grande em acompanhar clientes em CPIs, já esteve em vários governos. E o que você está achando especificamente dessa CPI, Cacá? Sobre dois aspectos. Produtividade, você acha que a gente vai conseguir efetivamente alguma coisa concreta dessa CPI? E também do respeito aos direitos e garantias fundamentais dos depoentes, investigados. Como é que tem sido isso, já que a gente sabe bem que em várias CPIs a gente já teve problemas no passado? Olha, primeiro, eu até comentei com o Renan, eu tenho falado bastante com alguns senadores que eu sou mais próximo ali. Eu comentei que sobre a produtividade, o que eles têm que se preocupar, até o Bruno e eu escrevemos um artigo sobre a questão... O máximo, Cacá, o máximo. Como inquirir, porque na verdade eles estão indo lá muito para fazer política, faz parte, a CPI é um instrumento político, mas essa CPI tem uma diferença, Augusto, na minha visão, é que ela já nasce com muita prova, muita prova. Realmente é impressionante. Se eles fizerem um trabalho técnico, eu acredito que vai ser possível fazer um relatório muito forte. Eu nunca vi, olha que eu acompanhei várias CPI, como você mesmo disse, eu nunca vi uma CPI onde as pessoas vão deliberadamente mentir tanto. E é assim, mentir naquilo que sabem que serão das ao vivo. O Policarpo Júnior da Veja desmentiu aquele Fábio lá ao vivo, quando ele disse que não tinha falado tal coisa. Aquilo era para ter dado um susto dos depoentes. Não, eles continuaram com versões que são desmentidas a todo momento. Hoje em dia, com essa mídia 24 horas, onde está tudo gravado, é extremamente difícil você sustentar uma mentira num caso público. Porque tudo ali foi público, quer dizer. Então, eu acho que, sob o aspecto do que vai ser produzido, acho que vai ter condições de fazer uma produção de um relatório muito forte, um relatório realmente forte. E eu achei muito interessante o Omar, o advogado dele, seu amigo dele, não ter prendido o Fábio aí. Eu gostei que o Renan, até falei para o Renan isso, eu gostei que ele tivesse pedido a prisão, porque causa um impacto que é importante para as pessoas verem que ali não é uma brincadeira. Mas foi importante no sentido, porque como o país está muito polarizado, se tivesse havido a prisão, provavelmente os bolsonaristas iam usar aquilo como uma forma de dizer perseguição. Eu acho que foi importante. O Omar teve uma postura, ele até ficou meio chateado naquela hora, nós já combinamos que não ia ter pedido, mas foi importante também
o Renan ter pedido. Mas hoje, Cacá, hoje ele deu uma manifestação dizendo que se tiver mentira, ele vai dar voz de prisão, né? Você viu essa última manifestação dele? Eu vi, mas eu acho porque o Pazuello, ele passou de todos os limites. Ele, na realidade, ele só não foi preso hoje. As informações que a gente tem é que a reunião do comando foi uma reunião tensa, porque ele, enquanto general da ativa, ele não poderia ter ido a participar de um palanque. Claro, lógico. É uma coisa atentatória e tal. Então, eu acho que nesse momento o Omar agiu muito bem para mostrar para ele, olha, porque foi exatamente numa live da Prerrogativa, do nosso grupo Prerrogativa, que o Pazuello disse, o Omar disse que ia chamá-lo novamente. E ele, de uma forma absolutamente, do meu ponto de vista, desrespeitosa, participa desse comício, faz discurso. É claro que ele não representa o Exército nessa hora. E o Exército tinha que dar uma resposta. E o Omar não podia dar uma resposta mais fraca do que o Exército. Quer dizer, se os próprios generais, o Mourão falou, não, é melhor que ele vá para a reserva e tal. Eu acho ruim essa questão estar sendo tensionada a esse ponto, porque eu tenho conversado um pouco com alguns ministros também, que têm uma expectativa que essa CPI tenha um relatório que seja um relatório contundente. Aí, Dora... Eu quero te perguntar uma coisa sobre isso, Cacai. Antes de você já interromper, porque mulher interromper homem está liberado, só não pode o contrário. Cacai, porque, enfim, foi super interessante a live do Prerro, né, com o Omar Aziz, muito bacana, a Lumena, o time Prerro, sensacional. Mas eu queria que você contasse para a gente aqui um pouquinho, até porque eu estou nessa vibe, entender o potencial da Ordem dos Advogados do Brasil, da sua experiência na comissão especial da OAB para tratar da conduta do nosso presidente da República, da gestão da crise sanitária e como é que a gente vai, enfim, poder sonhar, pensar e concretizar um relatório contundente, que é o que você ia falar quando eu te interrompi, que seja estratégico e útil para o próximo passo, né, Cacai? Acho que você tem se posicionado com uma clareza solar e não perde vaza. Então, queria que você contasse um pouquinho disso e a importância desse próximo passo. Essa questão talvez seja a mais interessante, o próximo passo, porque o que está acontecendo, infelizmente, nós sabíamos de boa parte dele, às vezes ainda conseguimos ficar estarrecido do grau de irresponsabilidade criminosa do presidente e dos seus assessores diretos e tal. Aí tem uma coisa que é interessante, Dora, porque você veja bem, a minha maior preocupação, eu um dia estava na minha casa estudando aqui, com a televisão ligada ali baixa e tal, e indignado com o que estava acontecendo. Falei, gente, a OAB tem que tomar uma atitude mais forte. Aí eu escrevi no WhatsApp, eu não tenho Facebook, esses trem, Instagram e tal. E aí eu escrevi um WhatsApp e mandei para os nossos grupos. E isso chegou, 4 pessoas mandaram para o Felipe Santa Cruz, eu não faço política de ordem, vou pela primeira vez ajudar você aí na sua campanha. E aí... Aê, Cacai! Na mesma hora o Felipe me mandou um negócio, falou, olha, está repercutindo, você pediu uma atitude, eu vou fazer uma comissão. No Brasil é assim, quando é grave, faz uma comissão. E aí me colocou na comissão. Aí tinha o Brito, o presidente, estava o Miguel Reale Júnior, e o Geraldo Prado, o Siqueira, o Nabor, e foi muito interessante, porque desde o início, eu proponho que a gente tomasse atitude até para imputar genocídio. Eu tenho a vantagem, Augusto, eu falo isso, que eu não sou professor. Eu posso ir além, eu sou advogado criminal. Nós dois. Três. Essa é a vantagem. Aí o que foi? O que nós fizemos? Nós fizemos, a comissão chegou existe uma representação ao ARAS, do Conselho Federal da Ordem, propondo a imputação de crime do 268, da saúde pública e tal. Mas nós fizemos uma proposta fortíssima. Eu achei que o Brasil ia parar para escutar essa proposta, que é imputar a responsabilidade por omissão por morte do presidente da República. E assim, 50 mil mortos. E é inevitável, o Brasil está anestesiado, as pessoas perderam a capacidade de indignação. Saiu uma notinha aqui, uma nota ali. Veja bem, o meu coração disparou quando eu li aquela petição. Achei o trabalho fortíssimo. Nossa, para mim faz um sentido total. Mas a gente está vivendo essa realidade paralela, né, Cacai? É isso daí. Eu até escrevi essa semana sobre isso, o mundo imaginário, esses mentirosos de pão, eles criaram
um mundo imaginário. E nós criamos um outro mundo imaginário, que é o da fuga por causa da quantidade de dor. Ninguém aguenta essa dor diária. É o que eu costumo comentar. Você imagina assim, você está ali lendo uma poesia, revisando uma petição, a televisão no final da tarde ligada e aparece assim, hoje morreram 3.150 mortos. Você não liga para ninguém e fala, meu Deus do céu, Augusto, morreu 3.150 pessoas. Não, aqui faz parte já do nosso dia. Então nós estamos anestesiados. Eu achava que aquela petição, de certa forma, ia fazer o quê? Pelo menos gerar essa indignação. Quando morreu o Paulo Gustavo, eu achei interessante, que eu acho que a morte dele deu vida à dor das pessoas. As pessoas voltaram, opa, entendeu? Precisou de ter uma morte de alguém que fosse tão querido e tão popular. Agora, o principal, Dora, a sua pergunta é fundamental, é o que vamos fazer com esse relatório. Porque eu estou propondo, e fiz isso já no artigo anterior, nós temos que fazer mudanças legislativas. A CPI, para quem não tem muito costume, CPI é o braço do legislativo que tem poderes inerentes ao judiciário. Pode fazer um monte de coisa. E as pessoas pensam que é só fiscalizar e investigar, mas não é. Ela pode propor legislativa. Conversei com o Renan, conversei com vários senadores, vários. O que é importante para mim, Augusto? Você faz a seguinte mudança. Você tem um relatório, o melhor que existe, provas. Entrega o relatório para o Augusto Aras. Ele coloca o relatório na gaveta e não tem processo criminal. 4 meses de CPI, 3 meses de CPI. O Brasil não dá. Não dá. Uma fortuna absoluta que se gasta. Não podemos ficar aqui. Não podemos. Aí nós temos que fazer uma modificação. Essa é um pouquinho mais delicada, porque tem uma proposta constitucional. O Congresso, se quiser, faz tudo com bastante rapidez. Para que você tenha um grupo de subprocuradores que diga o seguinte, doutor Aras, o senhor não vai denunciar, não? Esse relatório é fortíssimo. Então, submeta aqui a um grupo de 5, 6, 4, 10 procuradores. Eu acho que o Aras é um homem de coragem. Ele enfrentou esse grupo da Lava Jato com uma independência fantástica. Agora, eu não sou dono da verdade. Ele não é obrigado a seguir aquele relatório. Só que o relatório vai vir, provavelmente, Dora, quase com uma, assim, sabe, a materialidade mais evidente do mundo. Não tem como. A outra questão, pensar com vocês aqui. Esse relatório vai ser entregue para, se chegar à conclusão que há crime de responsabilidade, e há crime de responsabilidade aos borbotões, vai ser entregue ao presidente da Câmara. Aí o Arthur Lira, querido amigo, um homem competentésimo, também pode não fazer nada. Aí é só uma mudança regimental. Deputados aqui. O Arthur até ficou meio bravo comigo quando eu escrevi isso, mas Arthur, não é contigo, não. Aqui é uma mudança que nós temos que pensar na República. Porque é o seguinte, o Procurador-Geral da República não pode, ele é o dominus livre, mas ele não pode ser maior do que os 11 ministros do Supremo. A gente está falando de tema muito sério, mas eu estou precisando aproveitar esses galãs da advocacia criminal do país, né, Cacai? Por favor, eu estou precisando aprender com vocês no seguinte quesito, tá? Você sabe, né? Doutor Augusto, meu estagiário, meu parceiro, meu companheiro estagiário da Dora, de tantas jornadas de DDD, Sociedade Cavalcante Arruda Botelho, advogados, que saudades. Mas doutor Augusto agora é um homem público, né, Cacá? E você? Ninguém, a gente sabe. Cacai, o advogado de Bermudas que entrou no Supremo Tribunal Federal. A família inteira para ouvir as suas poesias. Outro dia eu estava no carro, Cacai, voltando, aí começou pim, 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 pim. Aí os meninos, poesia do Cacai. Eu falei, poesia do Cacai. Já é assim um evento. Para quem não sabe, o Cacai todo dia às 6 da tarde manda ele declamando poesias na varanda da casa e são muito bonitas. O Cacai é tão bonito quanto, mas as poesias especialmente são muito bem... A compilação é muito boa, a seleção é muito boa. E tem o jardim, tem a calmaria, demora. Agora Cacai, eu tô me descobrindo agora cinquentona, meio tímida. Eu sofro com essa coisa de aparecer, vai na live. Eu preciso entender melhor como é que... Pré-candidata da UAB, eu tô apanhando aqui, o Augusto me obriga, mas eu quero ouvir de você o que é que eu faço para melhorar. Agora eu também tenho que ficar aparecendo, eu sofro. Eu acho que eu sou tímido também, mas assim... Pelo amor de Deus! Eu já fui em pelo menos umas 3, 4 festas de aniversário suas que você tirou o Zezé de Camargo e Luciano do palco para cantar. Tímido?
Não, mas Tímido, É um Cacá. cara discreto, né? Eu Eu- acho que o Cacá, a característica dele é que ele gosta de passar desapercebido. Assim, alguém que ninguém Super nota. discreto. Eu convido para tocar na minha casa o Bruno, mas não convido o Marrone, que eu vou cantar com o Bruno, que eu canto melhor que o Marrone. Então, isso aí é o natural, né? Mas essa história de você. Agora, a poesia é uma coisa interessante. Quando começou a ficar. Já comecei aquela angústia do isolamento da pandemia, eu leio poesia todo dia. Eu comecei a recitar e realmente eu moro num lugar que a vista é linda. Brasília é uma cidade incrivelmente bonita. É E eu linda. comecei a recitar e depois eu filmei uma vez, duas vezes, mandei para uns amigos. E começou a pegar. Hoje eu mando para quase 1.000 pessoas, é incrível. Eu gosto, eu curto aquilo ali. Porque para você ler, mandar 5 poesias, você lê 30, você lê 40. Então É uma muito forma legal, é um intervalo Mas- que já está ali, é muito legal, é muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa relacionada à imagem, pegando um gancho um pouquinho da Dora, Cacai. Eu, quando fui convidado para ir para a CNN, eu tive preocupação, e foi uma grande reflexão que eu fiz, conversei com colegas, com pessoas de comunicação, o quanto a exposição e o posicionamento público, eventualmente, de uma questão que envolva política, que envolva ideologia, obviamente isso expõe, ainda mais num momento tão polarizado como a gente está. Então, eu tive essa preocupação de tentar, de certa forma, obviamente, me manter fiel àquilo que eu pensava, mas, ao mesmo tempo, tomar certos cuidados para não apanhar demais, porque, ao fim e ao cabo, nós somos profissionais liberais, a gente depende de cliente, né? É engraçado, dúvida. um colega, no meio do programa, falou, nossa, você deve estar bombando, pegando um cliente atrás do outro. Eu falei, eu perdi cliente. É verdade. Então, assim, que olha a minha pergunta para você. O advogado, sendo um profissional liberal, ele tem que ter liberdade total de posicionamento, de se manifestar, ainda mais num momento como esse, difícil pelo qual o país atravessa. Excelente. Boa pergunta, quero ouvir, ó. Vou prestar A gente tem que botar a boca no mundo? Sem Olha, medo? isso é uma questão realmente de personalidade. Eu me lembro que, nós falamos do Luiz Guilherme Vieira aqui, eu me lembro que no começo da minha vida profissional, sou amigo do Luiz Guilherme há muito tempo, ele falava assim, Cacá, você não vai conseguir advogar. Você está chegando em Brasília, do interior, você usa o cabelo comprido, você usa umas roupas danadas, você não usa terno, você tem um carro conversível, você fica cantando, eu era dono do Piantela, você canta no Piantela até de madrugada. Eu falei, olha, eu amo advocacia, a única coisa que eu faço na vida profissionalmente é advogar, mas eu gosto da minha vida. Eu nunca fiz política partidária, mas eu faço política 20 horas por dia. E eu falo uma coisa que é sério, Dora, a coisa mais importante que a advocacia me deu foi ter voz, foi poder vir cá falar com vocês. Vocês são da Liberdade 65, não é fácil para quem saiu do interior de Minas Gerais chegar na Liberdade 65. Então, eu me posiciono assim. Talvez eu não recomende para o geral, não. Primeiro que eu não me levo tão a sério a ponto de sofrer quando alguém me critica. Eu nunca li essas críticas que saem depois do que eu escrevo, do que eu falo. Eu hoje tenho 2 colunas semanais no Poder 360, no IG É muito legal. eu escrevo artigos amanhã, depois da manhã sai um artigo meu na Folha, antes de ontem saiu no Estadão. Então, assim, eu acho que é importante. Eu vou te contar um exemplo do que aconteceu esta semana. Boa, vai lá, vai lá. Eu não vou dizer o nome porque o cara foi senador da República, mas é um cara conhecido. Ele falou assim, Cacai, eu estou preocupado com você. Os seus artigos estão muito fortes e mais políticos do que jurídicos. Você deveria fazer um enfrentamento só jurídico. Eu falei, olha, se eu tivesse feito um enfrentamento só jurídico, eu e vários colegas, a Lava Jato que pegou você, pegou seu irmão e pegou seu pai, nós não teríamos derrubado elas, nós ficávamos só no papai e mamãe. Aí, em seguida, ele mandou assim, eu quero te pedir desculpa, você tem toda a razão, seu posicionamento é importante. Porque, veja bem, é uma oportunidade rara que a gente tem de fazer um enfrentamento, eu penso assim, também público. Pô, a gente está acostumado a ter casos que são casos rumorosos. Vocês advogaram agora para o Odebrecht, nesse caso que é o grande caso do Brasil. Você imagina, sabendo que a imprensa inteira vai massacrar o teu cliente, você se inibir e se permitir não falar. Eu acho que profissionalmente é bom falar, tanto é que eu nunca permiti, nem o escritório, nem meus clientes não contratam, não critico quem contrata, é questão pessoal, de contratar assessor de imprensa. Eu falo, ó, o único assessor de imprensa que serve é aquele que te tira da imprensa. Esse é bom. Beleza, se o cara conseguir tirar o caso da imprensa, eu topo. Se não, eu vou saber o que eu vou falar. E eu fiz uma coisa interessante. Às vezes você tem um caso rumoroso, eu ficava 3, 4 horas atendendo a imprensa. Aquilo, você perde o tempo para trabalhar, você deixa de ter tempo de raciocinar. Às vezes só é importante, vocês sabem disso
mais do que eu, tem que fazer um habeas corpus, tem que fazer isso. Então, eu criei um grupo de lista de transmissão que tem 600, mais ou menos 600 jornalistas. Eu faço uma nota em 3 minutos, posto ali e respondi a todos os jornais. Gente, olha a potência desse advogado. Vocês estão ouvindo isso, né? Ele manda para uma lista de 600 jornalistas, Augusto. Eu estou sentindo um clima meio programa de auditório aqui nosso, então eu vou mandar um beijo para o nosso amigo Luiz Guilherme Vieira, porque eu também estava nessa, no momento, Luiz Guilherme, LGV na CPI, lá dos idos tempos. Que ano foi essa CPI, gente? Que ele foi preso? Do Marca, eu sou muito ruim de ano. Eu também. Eu não sei se foi antes ou depois da nossa CPI dos precatórios, Cacai, que eu era bem menina. Ana Paula Padrão entrevistando Wagner Batista Ramos na madrugada lá dentro do precatório foi antes. Mas, assim, essa história de imprensa é uma coisa danada, porque eu não tenho muita preocupação. Eu gosto de fazer o enfrentamento. Claro, se eu não gostasse também... Eu não botaria tanta cara a tapa. Então, o Fernando Pessoa fala uma coisa interessante, assim, você não se agachar na hora do tapa. Nós, advogados criminais, temos que ter essa coragem, como vocês tiveram 1 bilhão de vezes. E acho que é interessante, você falou a coisa certa, eu tenho certeza que eu perco o cliente com essa superexposição. Às vezes, assim, por exemplo, quando o Moro foi escolhido ministro da Justiça, e eu conheci o Moro e sabia que o malandro que ele era. Eu dei uma entrevista no UOL e o título era Moro terá um fim melancólico. Ele estava assumindo isso. Eu vou fazer um brinde. Eu estou tomando Coca-Cola, mas vou fazer um viva. Fim melancólico, Eu só tenho um cristal aqui, que eu estou em casa, mas eu brindo com cristal. Não tenho nada de beber. Desculpa. Eu precisei fazer um brinde. É claro. Não, mas eu achei graça que eu recebi telefone de 2 ministros, ministro Supremo e tal, falando, Cacai, mas você está brigando com o cara, vai ser o todo poderoso do país. Ele teve, no fim, mais do que melancólico. Então, assim, se você não tem esse... Eu digo um pouco isso, você não pode ser levado tão a sério. Se você está certo, você acha que está certo, vamos fazer o enfrentamento. Quando eu comecei a falar do Bolsonaro, o Bolsonaro me chamou para advogar para ele. Eu não sabia o que ele queria comigo, sentei, ele, um empresário conhecido que me levou. Quando ele começou a falar, eu falei, vou dizer uma coisa para o senhor, eu não vou advogar para o senhor. Então é melhor só nem continuar falando. Ele disse, mas por quê? Eu falei, melhor não falar por quê. Porque é o direito que o advogado tem, né? De escolher. Recusar por foro íntimo. Se deu por impedido, Cacai. Eu seria estou impedido com a minha consciência. Eu estou impedido com a minha história. Eu estou impedido com os meus anos todos. Exatamente. Ô, Cacai, e vamos falar disso? Anos todos eu acho que é uma coisa muito bacana, porque sempre que eu te ouço falar, e você é uma pessoa extremamente democrática na divisão que você faz da sua alma, da sua pessoa, você conversa com velho, criança, estudante, você adora falar e eu acho isso fantástico, eu te admiro por isso. Mas tem uma coisa que eu sinto quando a gente conversa, e outro dia mesmo nós estávamos conversando de um caso cabeludo, que eu agora estou empolgadíssima lendo o processo, que é como a advocacia move para a gente a paixão, é amor, né? A gente se envolve, é cada cliente, é cada caso. Eu vejo, para você nenhum cliente passa batido, né? Não tem caso indiferente. Quando você conta, quando começa aquele golpe, né? O Cacai resolve o problema dos milionários, político vai contratar o Cacai e não vai... A gente gosta mesmo de advogado, né? Por isso que Liberdade 65 é isso, é sagrado, é muito... Eu fico muito feliz de ser desafiada a cada dia, vem um caso novo e você fala, não pode. E eu adoro ver isso em você, Cacai. Quando eu vou falar para estudante aí, quando a gente viajava para falar, hoje em dia a gente não viaja mais, mas eu sempre digo o seguinte, qual o critério para ter um caso? O primeiro critério é ter uma defesa técnica boa, senão não pega. Claro. O segundo é um caso que você possa se entregar visceralmente. Eu não gosto do cliente, do advogado, quer dizer, que pega um cliente e critica o cliente num bar, critica o cliente no restaurante. Não pega o caso, pô. Não pega o caso, você não é obrigado a pegar. O cara está entregando a vida dele para você. Eu adoro os meus clientes, Cacai. É isso aí. Eu também adoro os meus clientes. Me apaixono pelos meus clientes. Eu fico amigo dos meus clientes. Uma vez, quando eu comecei a advogar para a Rosiana Sarney, e
quem me procurou foi o pai, foi o presidente Sarney. Segunda vez que eu estive com ele, eu falei, presidente, eu vou pegar esse caso, é um caso que parece que vai demorar muito tempo, o senhor saiba que eu fui um crítico ferrenho do senhor. E aí fomos chegando, fomos aproximando, e ele é muito inteligente, conta as histórias ótimas. Um dia eu falei com ele, presidente, eu tenho que dizer para o senhor o seguinte, é uma poesia que fala, se a sentença se anuncia bruta, a mão cega mais que depressa executa, pois que senão o coração perdoa. Eu estou apaixonado pelo senhor, eu morreu de rir, né? Um homem de 90 anos de idade, que conhece história, que gosta de literatura, que escreve bem, as pessoas têm preconceito, mas escreve bem. Então, o cliente é uma coisa interessante, assim, porque você pega a pessoa no momento mais ao quebrado da vida. O processo criminal é uma coisa que dilacera a vida, os relacionamentos pessoais. Se ele não ver em você, além de uma possibilidade técnica, evidentemente, de ganhar o caso, mas também uma pessoa que está ali do lado, né? Olha, agora não dá mais para trabalhar. Porque eu sou assim. Eu tenho hora que eu falo assim, ó, vocês vão me desculpar, mas eu agora vou parar que eu estou com fome e quero beber um vinho. Eu me lembro que o Zé Carlos Dias me levou para a primeira reunião com o Emílio Odebrecht. Eu era recém-formado quase, eu era novo. Uma reunião de 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Tem nem um pãozinho de queijo, Cacá, não tinha nada. Você ficou na secura. Aí eu peguei o papel, até hoje o Emílio outro dia me gozou, e escrevi assim, fome. Peguei na minha testa, assim, ó. Não, o doutor Zé Carlos, você vai em reunião lá, serve bolo. Tem chocolate. Beleza. Hoje não é melhor que o escritório do Maris. O escritório do Maris tem. Ele não estava, faço justiça, ele não estava no escritório dele, estava na Odebrecht. Bom. Agora, lá no nosso escritório, né, Augusto, vamos falar do Liberdade 65, regime espartano. Nossa, era uma tristeza. Nossa. Café e água, ponto. Nem água com gás tinha. Eu me lembro de um cliente que pediu leite. Você lembra desse cliente? Eu tomo café, mas eu quero com leitinho. Aí a Bá, que era, nossa, a Bá era uma funcionária do escritório, um amor de pessoa que trabalhou a vida inteira com o Dr. Márcio, trabalhou comigo, com a Dora. Ela voltou na cozinha e falou, não tem leite, não tem leite, não tem leite. Aí descemos correndo, porque estagiário faz tudo ali, né? Ainda mais no escritório que eram 2 estagiários. Era eu e o Cláudio Alencar. Imagine, eram os únicos estagiários. Descer para comprar leite correndo para dar para o cliente. Nem leite, doutor Márcio dava. Não, tristeza, Cacá. E na hora da fome era bolachinha de água e sal, entendeu? E o Márcio tinha aquela coisa aflitiva, né, Cacá? Que o mundo desabando, tinha o julgamento, as coisas com todo mundo gritando, berrando, e ele mandava vir uma pera no meio da tarde. A pera com iogurte. Falava, não é possível, né? Sabe que o Dora... Eu quase toda noite eu como pera com uva e me lembro dele. Mas não é. Com vinho. E às vezes como iogurte eu me lembro dele, exatamente. Eu sou incapaz de comer pera sem pensar no meu chefinho, porque aquilo era aquela pessoa regrada, né? Outro dia eu falei para o Maris, que eu não sabia se ele ia achar que isso era um elogio ou não, mas eu falei, Maris, eu tenho um amor pelo meu chefe que não vai desaparecer nunca. Eu sinto saudades do meu chefe. Ele devia ser um cara tão legal que eu que sou mais mala, né? Eu tenho saudades dele no meu dia a dia. Mas eu acho que eu sou um pouco mais parecida com você, sabe, Marisa? Eu sou um pouco menos educada. Não sei o que o Marisa achou desse comentário, mas eu pretendi como um elogio, né? Eu falo alto, eu descanso. O Marisa tem orgulho do gênio bravo dele, porque ele nos representa, né? Ele tem essa... Muito. Porque é isso, essa paixão. Augusto, a gente vai poder pedir mais poesia, que o Cacá está aqui inspirado. Eu não sei ler poesia, né? Eu leio meus romances Água com Açúcar, vejo meus filmes, vou dormir de madrugada. Eu tô noutra vibe. Não, Cacá, eu queria saber essa história da poesia, que eu sempre soube que você é um grande fã, mas assim, para pegar isso como gancho, mas perguntar um pouco, porque assim, eu não sei vocês, agora a gente está só rindo, mas deixa eu falar de um assunto super sério para ouvir um pouco de vocês. A gente já está há muito tempo trancados no meio dessa pandemia, né? Com uma flexibilização um pouco maior agora, mas a situação ainda está longe de estar normal. Eu, psicologicamente, meu pior momento é esse, assim, nos últimos 2 meses, assim, eu realmente consegui me manter forte durante a pandemia toda, mas nesses últimos 2, 3 meses eu tive oscilações muito grandes de humor, assim, fiquei muito triste. Tá muito difícil vencer essa parte final. A história da poesia foi uma válvula de escape para você, Cacá, no meio dessa pandemia? Começar a falar e pensar coisas bacanas e
desanuviar a tua cabeça? Augusto, eu acho que foi mais do que uma válvula de escape. Foi assim uma companheira mesmo, forte. Eu leio poesia a vida inteira, mas essa sistematização de ler no final da tarde, de pensar em fazer um grupo para mandar, de ter colegas que me ligavam, pô, Cacai, você pode me colocar no teu grupo de poesia e tal? Porque eu falo assim, a poesia, eu escrevi, quando eu fiz 50 anos, eu fiz um... Anteontem isso foi, né? Outro dia, outro dia. O meu convite foi um livro de poesia que eu mandei para os meus amigos, e esse livro, inclusive, disputou o prêmio Design do ano, que foi um livro super legal e tal. E eu me lembro que o meu presente foi, eu procurei uma professora de literatura em Minas Gerais, que eu sou mineiro, e ela fez uma pesquisa em todos os sebos de Belo Horizonte, achou 760 livros de poesia, e eu me dei de presente 500 livros. Então a poesia, ela realmente faz uma companheira. Eu lembro que eu escrevi que a poesia era uma pá para recolher os meus escombros. É uma fase assim. E nesse momento de muita tristeza, porque eu tive muita raiva desse filho da mãe, eu tive vontade de... Sabe, depois eu tive 2 irmãos praticamente mortos na UTI, entubados, e assim, 20, 40 dias tomando conta deles, sabendo que já eram para estar vacinados, que o cara não quis comprar a vacina. Então, assim, eu precisava ter uma forma de poder... Exatamente isso que você falou, quer dizer, mais do que esparecer, é uma companhia mesmo. Assim. Quando eu fico no final da tarde, as pessoas já sabem que eu vou recitar. Aquilo é uma coisa que me faz bem. E aí tem uma coisa interessante. Você começa a descobrir pessoas que você não imaginava que leem e que gostam de poesia. Por exemplo, outro dia, um juiz federal de Brasília, conhecido, importante da área criminal, falou, Cacá, eu estou sabendo, você podia me colocar. Me chamou para ser jurado de poesia no UNB. Que legal, que bacana. Que legal. Jurado de poesia no UNB. Um juiz federal, que eu só conheço por audiência, entendeu? E aí ele me ligou, mandou um WhatsApp, eu evidentemente o coloquei aqui. Ele faz comentários interessantes sobre poesia. Então, eu acho que cada um tem a sua forma de fazer o enfrentamento do momento grave que nós estamos passando. Eu escrevi um artigo outro dia sobre... gosto muito de futebol, estou numa fase ruim, sou cruzeirense. Bom, eu e a Dora também, porque a gente é palmeirense e perdeu ontem, mas agora eu não ia falar isso, mas... Mas nós estamos numa fase boa, foi só uma coisinha ali, nós estamos numa fase boa, né? Palmeiras e Cruzeiro têm a mesma origem ali do Palestra Itália. Mas eu estava comentando isso, assim, quando eu ia muito ao estádio, o brasileiro tem o costume de fazer 1 minuto de silêncio, né? Se nós fôssemos fazer 1 minuto de silêncio para cada um dos 350 mil mortes, seriam 10 meses de silêncio absoluto. Imagina que loucura que nós estamos vivendo. Não tem quem não teve altos e baixos, Augusto. Quem ficou só bem não é bom da cabeça. Evidentemente que... E, Cacai, a gente precisa pensar numa coisa boa de esperança, que também é uma coisa que me amargura, porque eu sou uma pessoa meio... Assim, o Augusto fala que eu tenho preconceito contra a feiura, contra a tristeza, não é isso. Mas eu gosto, acho que a advocacia criminal tem isso, de ver o lado melhor da vida. Você escuta uma história horrorosa e você vai em busca do lado positivo. E o que a gente faz para manter um amigo que está péssimo, né? Não, vai melhorar. Você vê aquela notícia, terceira onda, projeção de não sei quantas buzilhões, além de todas as mortes que já aconteceram. Então, o que eu acho mais difícil, Dora, é que eu sou muito... Eu gosto de sair, eu gosto de pegar as pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de dançar, eu amo o Rio de Janeiro, uma das maiores alegrias que eu tive. Mineiro adora o Rio, mineiro adora a praia. Quando eu fui, me deram lá o título de cidadão honorário, eu tenho 2 filhos que moram no Rio. Tem quase 1 ano que eu não vou ao Rio. Porque eu gosto de sentar porque não adianta ir para o Rio e ficar trancado em casa, né, Cacai? A gente quer ir para o Rio para ir para a rua, né? Para ver aquela poder ver as coisa pessoas. Então, isso é muito difícil, assim. Eu tenho um restaurante em Brasília. Eu agora inaugurei um restaurante e, na verdade, eu nem queria inaugurar, porque eu acho que deveria ter tido lockdown, mas meus sócios quiseram tocar. O restaurante estava aberto há 40 dias, era o maior sucesso de Brasília. Eu nunca tinha ido lá. Eu nunca tinha ido ao restaurante. Até o dia que o Augusto, nós tentamos fazer aquela lá, foi para o Augusto ir lá, que eu estava querendo fazer um merchandising, fazer boa. Aqui temos um dono de boate, um dono de restaurante. Eu vendi todas as minhas boates agora. Eu sou um reles advogado criminalista. Ô, Cacá, a gente já precisa terminar, mas eu vou te fazer uma pergunta que... pergunta dos ouvintes, como a gente está agora. Que pediram para a gente sempre interagir. Mas é uma pergunta para fechar interessante. Por que você acha
que a OAB precisa ter uma mulher na presidência. Opa! E temos aqui nossa pré-candidata. Me fala um pouquinho. Para quem não sabe, gente, eu só falar. A OAB de São Paulo nunca teve uma mulher na presidência. Nós estamos em 2021 e nunca uma mulher presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil. Cacá, o que você me diz disso? Augusto, eu acho que a importância fundamental da gente colocar... Hoje as mulheres têm 50% dos advogados são mulheres. Saiu agora uma pesquisa recente. É um absurdo que nós tenhamos tão poucas mulheres representadas nos conselhos. Normalmente, assim, a negra está lá naquela comissão que cuida dos negros, aquele que está mais ligado. Não pode ser assim. E eu acho que, além de ter a questão representativa importante, acho que a Dora ela é a cara da advogada que eu admiro. Quando ela fala... Não, sabe por quê? Porque eu acho que você falou que parou com o nariz, que é mais um nariz. Mas eu acho que você consegue ter uma imagem exatamente, que é precioso isso, entre o Mariz e o Márcio. Você tem a classe do Márcio, você tem o Mariz tem classe e tem impetuosidade. Isso é muito bom. Então, eu tenho brigado muito aqui em Brasília. Eu gosto muito da Daniela Teixeira, acho que ela faz um belo trabalho no Conselho Federal. Eu acho que a gente tem que acreditar. O meu escritório, lá nós somos paritários, 3 homens e 3 mulheres. Claro, também não é uma coisa que você pode necessariamente fazer isso, mas nós temos que preocupar com isso. Você tem que ver que você chega no Congresso Nacional, são pouquíssimas mulheres. E eu vou ser sincero, Dora, eu sempre preferi trabalhar com mulher. Sempre. Assim, a Roberta está comigo tem quantos anos, temporada de... Porque eu acho que essa sensibilidade... A mulher, quando ela tem essa sensibilidade, que é natural dela, mas quando ela tem, junto com isso, a coragem, a experiência que você teve de trabalhar na Liberdade 65, eu acho que é uma coisa super legal para São Paulo. Acho que é legal. E é legal para a Ordem. A Ordem tem que dar uma mexida, sabe? Assim, nós somos necessariamente esse grupo prerrogativa, que às vezes é muito chato, mas ele é muito bom. Mas o debate é bom, a gente vai... Não, ele é bom para dar uma atenção, assim. Porque lá você tem umas mulheres que eu adoro, que falam assim, não, você pode estar do lado delas, mas assim, não, quem tem que falar sobre as mulheres sou eu, não é você não. Mas eu estou aprendendo também, Cacá, e é sensacional. Eu hoje não vou fazer mais nada, viu? Eu vou rever a fala do Cacá falando bem de mim, Cacá, que eu vou guardar aqui no meu coração. Quando eu estiver no meu momento tristeza, assim, quando eu desanimar, eu vou ver, porque é muito bacana a gente poder conversar e a gente precisa se ajudar nessas coisas mesmo, porque é desafiador, entendeu? Então, para mim, é muito... Eu aprendo com as mulheres que se colocam melhor do que eu em determinadas questões. Eu estou aqui alugando meu amigo de vida inteira, o Augusto. Faço isso, faço assim, a gente discute tudo junto. E, enfim, para mim é o máximo, né? Poder dialogar com você e conversar com você como a gente sempre conversou. Sobre isso, homem, mulher, é o mundo. As coisas são graves e nós estamos aqui para cuidar delas. Acho super legal que você esteja candidatando e é super legal que esse momento esteja sendo, por nós, vivenciado. Porque, veja bem, eu sou muito mais velho que vocês. Até pouco tempo atrás, a gente falava disso em tese. Hoje, não. Efetivamente, as coisas estão acontecendo. Você vê no nosso grupo prerrogativa mesmo, a quantidade super, de forma positiva. Pô, o Geraldo Prado me disse uma coisa interessante. Cacá, eu fui chamado para falar em tal lugar, adoraria ir, mas convidaram só a gente e não convidaram nenhuma mulher, eu não vou. Boa. Palmas para o Geraldo Prado. Palmas, muito bom. O primeiro foi o Geraldo Prado que falou isso. Então, eu acho genial, eu acho que é muito legal, eu acho que é um passo que a gente dá juntos. Eu nem vou dizer a essa altura que nós precisamos necessariamente incorporar as mulheres. Não, elas já se incorporaram, já ocuparam o espaço delas. O que nós temos que fazer é tocar juntos. Eu vou adorar, se eu puder, de alguma forma, trabalhar com você. Eu não faço política de ordem, eu acho extremamente chato, eu vou ser sincero. Você faz política a cada palavra, Cacá. Você respira política, você não precisa fazer, você já está fazendo. Não, eu faço política institucional 24 horas. Você imagina o seguinte, eu estou no meu escritório às 9 horas da noite. E aí, falo, cadê o Marcelo, meu sócio? Ah, ele está numa reunião no conselho. Ah, é? Pois eu estou indo agora lá para o Freio tomar um vinho. E se eu vou fazer aquelas reuniões intermináveis para discutir... Um beijo para o doutor Marcelo Turbay, que manda muito bem, olha aí, dando a contribuição dele.
Cacai, a gente precisa sair dessa pra gente ter festa, abraço, beijo, É verdade. entendeu? Cheiro, cor, precisamos. Deixa eu só terminar, falando em festa, terminar aqui, para quem não sabe, que o Augusto falou que já veio várias festas. Eu sempre fazia umas festas finais de ano no escritório. Uma delas, que foi a mais legal, eu convidei o Bruno, e não convidei o Marrom, porque não sabe cantar direito, mas eu convidei a Alcione, a Marrom. Eu tava, né? Aí eu fiz uma dupla, Bruno e Marrom. Só que a festa normalmente é para 120 pessoas. Aí saiu no Globo, saiu na Veja, saiu na Folha de São Paulo. Vieram 750 pessoas. Caramba! Ô, Cacai, você gostou da fotinho? Podemos abrir uma boate ou um lugar de festa, viu? Vamos embora! Nós escolhemos essa fotinho com carinho, eu, você e o Augusto, numa bela festa do IDDD. A gente enxerga a Liberdade 65 ali do terraço, festa boa, vai, Cacai, você nunca falta. É verdade. Prestigiando IDDD, muito bom, muito bom. Cacai, queria te agradecer muito, meu querido, por ser o nosso convidado de honra aqui do Liberdade 65. É um prazer enorme tanto te ver aqui como te escutar todos os dias, ver suas manifestações. Você é um exemplo para todos os advogados e todas as advogadas. Obrigado mesmo pela participação, Dora. Beijo, obrigada, Cacai. Enorme para mim, enorme. Beijo, grande. Beijo, obrigadíssima. Tchau, gente. Foi demais. Beijão. Tchau, tchau. Viva!